Olá, quarto ano de quarentena, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Espero que estejam sempre separando um tempinho do seu dia para estudar, ok? Organize a sua rotina. Cada dia, uma das disciplinas que é o que você vai se dedicar a fazer as leituras, fazer as atividades. Um dia da semana também é importante se dedicar à leitura dos livros, ok? Organize a sua rotina, tá? E hoje, nessa aula, é a aula número 21 de ciências, tá? A gente vai conversar sobre micro-organismos de importância nos alimentos. A gente já falou sobre os micro-organismos, vírus e bactérias, por exemplo. A gente já falou também que tem aqueles do bem e do mal, não é? Aqueles que causam doenças e aqueles, por exemplo, que auxiliam na fabricação de alguns alimentos. A gente já falou sobre isso. De novo, ele vai falar sobre isso, mas agora ele vai falar exatamente sobre esses micro-organismos no alimento, tá? Os benefícios que eles trazem para os alimentos ou os problemas que eles podem causar. Só que assim, ó, textão, né? Textão é com você. Ou você faz a leitura pela sua apostila, ou você vai dando pause aqui no vídeo, fazendo a leitura, para depois a gente poder conversar, tá? Se você estiver com a apostila já em mãos, você vai marcar as informações que você entende que são mais importantes. Isso é muito importante fazer, tá, gente? A gente faz isso sempre nos livros em sala de aula, né? Como não estamos lá, você tiver a apostila, faça isso na apostila. Ah, não tô com a apostila ainda, professora, então espera que logo ela chega e você faz, né? O vídeo vai estar salvo aqui no YouTube para você ver quando puder e quando quiser, né? Então vamos lá. Os micro-organismos são seres vivos muito pequenos, muito pequenos, quase não, invisíveis a olhos nus. A gente precisa sempre do microscópio, não é? E eles estão presentes em todos os lugares, em todos os ambientes, em todos os equipamentos, nas nossas mãos, nariz, boca, em todos os lugares. E o fato deles estarem presentes em todos os lugares facilita o contato com os alimentos. Então, por exemplo, se eu deixei em cima da pia, vai ter algum tipo de vírus e bactéria lá, né? Então é fácil para elas tomarem conta do alimento. Se eu esqueci em cima da mesa, né? Quando vocês esquecem seu lanche em cima da mesa do refeitório, né? Lá no pátio da escola, né? Direto vocês fazem isso, larga tudo em cima da mesa e sai para brincar, depois você volta. Então, sabe quem tomou conta do seu lanche? Então, os micro-organismos, né? E quando não são utilizados métodos para higienizar e cuidados especiais na hora de manipular, né, que é na hora de mexer nesses alimentos e distribuí-los, esses micro-organismos podem acabar contaminando o seu alimento. Ok, a gente sabe disso. Mas também existe aquela turma do bem, né? Aqueles que são utilizados na preparação de alguns alimentos, como, por exemplo, na fermentação. A gente falou sobre a fermentação, né? Pães, queijos. E alguns outros micro-organismos causam deterioração dos alimentos, tornando eles impróprios para o consumo. Então, por exemplo, quando a gente esqueceu a fruta lá na fruteira, ela começa a ficar cheia daquele mofo em cima. Não serve mais para eu comer, certo? Muitos micro-organismos se multiplicam rapidamente nos alimentos. Eles, são rapidez. Principalmente se não forem tomadas medidas corretas na forma de armazenamento, controlando tempo e temperatura. Eles conseguem se multiplicar muito rápido e principalmente alguns alimentos eles têm que ficar na geladeira. Na geladeira para conservar esse alimento, mantê-lo longe das bactérias. E não durante tanto tempo, porque senão elas vão acabar se estragando, deteriorando, e eu não posso mais comer, não é isso? Os micro-organismos presentes nos alimentos, eles podem ser patogênicos ou não. Lembra? Já falamos sobre isso. Patogênico é aquele que causa doença, ou não. Os patogênicos causam enfermidades conhecidas como infecção ou intoxicação. Os não patogênicos, temos aqueles ditos como úteis, ou seja, que eles são necessários nas indústrias para o processamento de alguns alimentos, como no caso de leveduras, que são utilizadas na produção de bebidas fermentadas, por exemplo, Yakult, né, que eu falei para vocês também em outro vídeo, e produção de pães, por exemplo. E existem ainda os micro-organismos deteriorantes, que não causam doenças, mas que provocam alterações nas características sensoriais dos alimentos. Eles mudam o sabor do alimento e não servem mais para a nossa alimentação. Bom, após todo o cuidado
do processo de industrialização, porque assim, a indústria, para fabricar, ela vai seguir regras super rígidas com relação a impedir a contaminação do produto que ela está fabricando, né, gente? Principalmente se for alimentação. Então, mesmo seguindo todas essas regras, os alimentos continuam expostos à contaminação durante a distribuição. Então, por exemplo, a indústria fabricou, mas vai colocar num caminhão para transportar, vai chegar no mercado, o mercado vai deixar num estoque lá parado, depois vai colocar nas gôndolas para vender. Então, todos esses setores podem contaminar o produto, podem contaminar o alimento. E também, olha aqui, ó, na casa do consumidor, na nossa casa, isso pode acontecer. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 70% dos casos de enfermidades transmitidas pelos alimentos têm origem no manuseio inadequado pelo consumidor final, ou seja, por nós, consumidores, na nossa residência. Dentre os micro-organismos existentes, muitos merecem especial atenção por fazerem parte da microbiologia dos alimentos, por causarem aos mesmos deterioração, por participarem da elaboração de certos alimentos ou por serem causadores de doenças alimentares. São eles bactérias, fungos, protozoários, vírus e prions, ok? Então, olha só, o que está dizendo aqui é que o alimento ele pode se contaminar em qualquer uma das etapas, desde lá das indústrias, no transporte da indústria para o setor de distribuição, dentro do lugar onde está sendo distribuído o alimento, seja um mercado, um mercadinho, né? Qualquer lugar de venda e até na nossa casa, tá bom? Esse texto foi retirado de um site, Portal Educação, tá? Se você quiser pesquisar, também vale a pena. A apostila sempre traz para a gente alguns significados que servem para a gente compreender melhor o texto e ampliar conhecimentos, tá? Eu tô sempre colocando umas figurinhas aí porque eu penso que vocês estão estudando, tá? Eu gosto de pensar que isso aqui são vocês. Patogênicas e patogênico, que pode provocar doença, fermentação, processo de alguns alimentos, processo que em alguns alimentos ajuda na fabricação de alimentos, inclusive de medicamentos, deterioração, salmonelose. Gente, isso aqui é para você fazer leitura, tá? Eu não vou ficar lendo um por um aqui, porque a gente não tem tempo para ficar explicando, mas eu preciso que você faça a leitura, tudo bem? A atividade, a apostila, traz como sugestão para que vocês assistam esse vídeo, que é de ciências. Ele chama O que são micro-organismos, tá? Então, nesse vídeo, ele explica de uma maneira bem fácil, bem gostosa para a gente entender o que são os micro-organismos, tá? Então, na descrição do nosso vídeo, eu vou deixar o link para esse vídeo aí, tá? Para te ajudar. Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro abaixo. Então, tinha 3 palavras só: ambiente, invisíveis e benéficos. Os micro-organismos são seres vivos muito pequenos, sendo muitos invisíveis a olho nu, estando presentes em qualquer parte no ambiente, equipamento, utensílios, nas mãos, nariz, boca dos manipuladores e alguns podem ser benéficos para o homem. São aqueles do bem, né? Vamos continuar. Então, vamos lá. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, mais de 70% dos casos de enfermidades transmitidas pelos alimentos têm origem no seu manuseio inadequado pelo consumidor final em sua própria residência. Isso significa o quê? Às vezes a gente compra o produto e, por razões de falta de conhecimento, ou por esquecimento, ou por falta de cuidado mesmo, a gente esquece o alimento em cima da pia muito tempo, né? A gente deixa fora da geladeira, ou a gente guarda sem fechar direitinho, né? E a gente acaba contaminando esse alimento, tornando-o impróprio para o consumo. E às vezes a gente não percebe pelo gosto, né? E é onde a gente se intoxica, né? A gente fica passando mal e a gente fica, ai meu Deus, o que será que eu comi? Então, às vezes é algo que foi preparado bem dentro de casa, mas foi porque a gente não prestou atenção nos cuidados de armazenamento ou preparo desse alimento. Aí a apostila disse assim para a gente: a partir desta informação, pesquise quais cuidados devemos ter com os alimentos em casa
antes de consumi-los e registre a sua pesquisa. Bom, eu pesquisei alguns cuidados e eu trouxe para vocês. Então, é importante evitar o manuseio do alimento já cozido. Então, por exemplo, batata, cenoura, você cozinhou, né? Depois ele está cozido, não é para ficar pegando com a mão, né? Porque ele já está cozido, ele já está pronto para consumo. Então não é mais para pôr a mão. Você vai contaminar. 2. Para guardar o alimento na geladeira, ela deve estar em boas condições de higiene e o alimento devidamente embalado. É claro, porque como é que você vai guardar o alimento num lugar que está sujo? Não é? A geladeira tem que estar limpa, adequada para receber o alimento que vai ser consumido, não é isso? E sempre fechado. Os alimentos crus costumam ser mais sensíveis às condições externas, podendo estragar com maior facilidade. A gente esquece na fruteira, acontece o quê? Começa a mofar, né? Começa aqueles fungos em cima, aquele cinza meio azulado, não é? Lavar muito bem frutas, verduras e legumes, a gente sabe. O responsável pelo preparo do alimento deve estar com as mãos limpas e, de preferência, com os cabelos presos. Por que o cabelo preso, gente? Porque senão cai, né? O cabelinho lá no alimento. Não pode. 6. A temperatura da geladeira ajuda a manter o alimento livre da contaminação por micro-organismos. Porque o micro-organismo ele não gosta da temperatura da geladeira. Ele prefere ambientes mais quentinhos, entendeu? O que a gente fala que é o clima do ambiente, temperatura ambiente, é esse que o micro-organismo gosta. Ele não gosta do geladinho, não, tá? Então, quando esquecemos algum alimento fora da geladeira, a temperatura do ambiente auxilia na multiplicação desses micro-organismos e, consequentemente, na contaminação dos alimentos. Então, quando a gente esquece algo fora da geladeira, a gente está ajudando os micro-organismos a se multiplicarem. Se eu guardei o alimento, não, ele está livre dos micro-organismos, ok? Eu trouxe para vocês 6 dicas, você pode ter pesquisado outras e pode até ter escrito de outra forma, tá bom? Bom, só em resumindo, tem bactérias do bem e do mal, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, na higiene das mãos, principalmente, ao manipular o alimento e quando eu for comer também, manter a saúde com boa alimentação para meu organismo conseguir lutar contra os vírus e bactérias que tentarem me derrubar, não é isso? Gostaram? Deixe seu like aí, o seu curtir no vídeo e a gente se vê nos próximos.